Gigantesca reformulação dentro do elenco do Goiás visando a temporada de 2024. Já falei a respeito desse assunto em outros vídeos, não quero ser tão repetitivo aqui no canal. Hoje quero focar mais sobre os jogadores que estão deixando o clube, outros que existem também a possibilidade de renovação, como o do goleiro Marcelo Rangel, que quer continuar no Goiás, também do Guilherme Marques. Uma pena, né, a quantidade extraordinária de jogadores, infelizmente, de novo, repetindo o mesmo erro, assim como foi em 2020, aquele rebaixamento com mais de 50 jogadores no plantel. Nessa temporada, a diretoria contratando quase 30 jogadores, né? Para o ano que vem, de fato, precisa de uma grande reformulação. Alguns nomes que, na minha avaliação, até poderiam ser alternativas razoáveis, como por exemplo o Alano, o Anderson, enfim, já que tem contrato para o ano que vem, muito queimados com a torcida. Acho que o Anderson Oliveira, pelas suas atuações nesta reta final de ano, tenta testar o cara no Campeonato Goiano e entender um pouco melhor esta condição psicológica de cada um dos atletas, que também são seres humanos, assim como nós, entender esta motivação. Os caras estão de fato interessados em continuar no Goiás para o ano que vem ou não, como por exemplo o atacante Vinícius, ninguém vai negar. O Vinícius para uma Série B pode ser sim uma boa alternativa. A questão é que parece que o cara não está tão motivado assim. O Maguinho também caiu de rendimento nessa reta final do ano. Na minha avaliação, o Maguinho, que tem contrato até dezembro de 2024, poderia ser uma alternativa bem interessante para a Série B do Brasileirão, se quiser continuar por aqui. Tem que observar outros aspectos, como por exemplo a questão salarial. Eu, por exemplo, gosto do Igor Militão. Tem contrato até o final do ano que vem, mas é um jogador um pouco mais caro do que os padrões da Série B. Então isso você tem que fazer uma análise bem detalhada. Por exemplo, você consegue encontrar uma característica igual do Igor Militão, pagando, por exemplo, um valor inferior na Série B? Compensa fazer essa troca ou não? Renovações como, por exemplo, do Willian Oliveira, a continuidade, por exemplo, do Anderson, do João Magno, do Babi, jogadores, por exemplo, contestados nessa atual temporada. Um cara que não seguirá no Goiás para o ano que vem, inclusive a sua esposa fazendo despedida nas redes sociais e tudo mais, é o polivalente Apodi. Ele que tem 36 anos, contrato que foi renovado depois do Goianão, até o final dessa Série A, e foi bem, né? O Apodi fez o que pôde nessa temporada, 5 gols marcados, 1 assistência em 36 aparições. No Campeonato Brasileiro, ele marcou um gol, né? Naquele jogo contra o Corinthians, atuou somente 13 vezes, mas como era um contrato de produtividade com salário inferior, no antigo vínculo, o Apodi ganhava R$120 mil mensais, segundo informações do Thiago Menezes, quando ele foi contratado junto à Ponte Preta lá em 2021. Então era um jogador bem caro. E nesse ano superou os seus números de gols aí pelo Goiás nos anos anteriores. Igualzinho, 4 gols e 2 assistências. Nesse ano, 5 gols e um passe. 5 gols e um passe para os seus companheiros. O Apodi, que a tendência é que feche com outro clube, talvez aí na Série B do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, não sei se ele vai se aposentar por agora, né? Se redescobriu jogando aí na ponta direita e tudo mais, mas na minha avaliação, para um nível técnico de Série B e tudo mais, pode ser um jogador no máximo para a composição do elenco. Acho que já deu, né, o seu tempo aqui no Verdão. Mesmo demonstrando muita garra, muita dedicação, a idade acaba chegando, né, nesse aspecto. Não é um cara que conseguiu ficar à disposição durante muito tempo da temporada, não teve tantas lesões como nos anos anteriores, mas não conseguiu convencer basicamente nenhum técnico, né? Nem o Guto Ferreira, nem o Armando, nem o Emerson Ávila. Nessa reta final também até reapareceu nos jogos contra o Grêmio e também diante o Cruzeiro, mas para voltar forte aí na Série B, acho que o Apodi pode buscar, né, um novo rumo. Jogador que tem passagens pelo Ceará, Sport, CSA, Ponte Preta, Vitória, entre outros. Outro jogador que, segundo informações do André Rodrigues, tem proposta de um rival do Goiás para a Série B do ano que vem, é o ponta esquerda Alano. O Alano tem 28 anos, nesta temporada pelo Goiás 21 jogos, 1 gol marcado, foi mais titular do que reserva. Eu gosto do Alano para a Série B, tá? Acho que é uma opinião impopular, mas a questão, o que mais me preocupa no Goiás é o seguinte: ele dispensa jogadores, tudo bem, contratou mal, dispensa, aí a gente vai lá e comemora. Só que os que chegam conseguem ser ainda pior. Você pode pegar, por exemplo, o Matheus Peixoto na metade do ano. Não era nada de espetacular, nada, jogador como um zaço. Mas aí o Goiás demite ele e contrata quem? Matheus Babi.
e João Mário. Então assim, dispensa o Nicolas, beleza, o Nicolas não é nenhum craque, aí vai lá e contrata esses outros que eu já citei. Sem considerar outros exemplos também, né, em outras temporadas. Então o que me preocupa no Goiás é justamente isso. Ia dispensar o Palácios também, ia contratar quem, sabe? Isso daí me preocupa bastante. Então, o Alan, a questão dele é que ele tá muito queimado com o torcedor, né? Para um nível técnico de Série B, acho que pode ser um jogador interessante, começando a temporada, pegando confiança, enfim. Segundo informações do André Rodrigues, a tendência é que ele rescinda o seu contrato aqui no Goiás e assine em definitivo com o Sport. O contrato do Alan no Goiás até o final do ano que vem. Outro jogador que tem contrato longo no Goiás até o final da próxima temporada, que também está no radar do Sport, é o volante Felipe Ferreira. Existe o interesse do Leão